Senhora senadora, senhores e senhoras senadores, eu venho a essa tribuna para tratar de um assunto que já foi debatido, mas que para nós, o Rio Grande do Sul, é delicado e difícil. Refere-se às notícias sobre a possível construção de um megaporto no Uruguai, cuja obra seria financiada com recursos do BNDES, quantia estimada em US$1 bilhão, segundo matérias vinculadas pela imprensa. Esse assunto já foi debatido, já foi analisado, mas não se tem ainda a palavra oficial nem do governo, nem do BNDES sobre a matéria. O Brasil estaria em vias de entrar em uma polêmica com o Mercosul ao apoiar um superporto no Uruguai, que poderá furtar cargas nos terminais brasileiros, notadamente do Porto de Rio Grande. O apoio do Brasil, repetindo um financiamento feito a um porto lá em Cuba, deveria ser forte, deverá ser forte, US$1 bilhão do BNDES, segundo fontes que estariam acompanhando as negociações publicadas pelo jornal O Globo. Maior oferta de frequências marítimas, frete mais baratos, tempo de deslocamento menor e possibilidade de alcance do mercado asiático pelo Estreito de Magalhães, em condições de concorrência com o Canal do Panamá, atraem o Brasil. Operadores portuários brasileiros, no entanto, temem a concorrência com um porto mais moderno que os nacionais, principalmente mais moderno que o Porto de Rio Grande. O empreendimento seria construído em Rocha, localidade a 288 quilômetros de Rio Grande, do Porto de Rio Grande, onde está o mais importante porto do Rio Grande do Sul. O projeto uruguaio é ousado, calado, isto é, profundidade de 20 metros, que permitirá a atração de navios com capacidade para até 180 mil toneladas. Os portos do sul do Brasil têm no máximo 14 metros de calado e recebem navios com até 78 mil toneladas. O porto uruguaio receberia navios de até 180 mil toneladas, enquanto o de Rio Grande recebe até 78 mil toneladas. O porto uruguaio poderá sugar cargas da região afetando o sul e o centro-oeste do Brasil, Paraguai, Bolívia, norte e centro da Argentina. Como os navios do mundo são cada vez maiores para ganho de escala, o porto deve se consolidar como parte dos grandes rotas intercontinentais, deixando os terminais brasileiros fora de rumo. O preço será competitivo no Porto Uruguaio, nas rotas para a China, Japão, Sudoeste Asiático. A tonelada transportada pode ficar entre 12,5 e 22,5 dólares. Mais barata, enquanto que para a Europa a redução de custos pode chegar a 3,5 dólares por tonelada. A polêmica portuária já existe no Uruguai, entre Uruguai e Argentina, que dividem o Rio da Prata, onde estão os principais portos dos dois países. Uruguaios acusam os argentinos de dificultarem os planos de dragagem para os portos do país de Mujica, que seriam mais eficientes que os da terra de Cristina Kirchner. Caso o empreendimento saia realmente do papel, poderá contar não só com os recursos do BNDES,
e do FOSEM, como do Programa de Financiamento de Exportações, PROEX, que prevê, por exemplo, subsídios para tornar a taxa de juros compatível com as do mercado internacional. O governo uruguaio publicou na internet estimativas sobre o novo porto. Em 2025, deve movimentar 87,5 milhões de toneladas, mais do que a soma dos terminais de Paranaguá, no Paraná, com 44 milhões de toneladas, e o Rio Grande do Sul, com 33 milhões de toneladas no ano de 2013. O que é mais importante, seria esperado que uma empreiteira brasileira faça as obras no Porto de Rocha. É o mesmo modelo adotado pelo BNDE para financiar 685 milhões de dólares ao Porto Cubano de Mariel, reformado também por uma empresa brasileira. O presidente da Associação Brasileira de Terminais Portuários, William Mantelli, considera preocupante o apoio do governo brasileiro à construção do Porto em Rocha, no Uruguai. Salienta ele, abre aspas, não podemos financiar um concorrente enquanto temos grandes carências em acessos terrestres e aquaviários e na infraestrutura portuária. Fecha aspas. O empresário lembrou ainda que o governo brasileiro passou todo o ano de 2013 dizendo que iria investir na infraestrutura portuária. Diz ele, se o financiamento pelo BNDES acontecer, isso vai na contramão do que a presidente Dilma pregou durante todo o ano passado, quando elaborou um novo marco regulatório para atrair investimentos para os portos brasileiros. E por que agora, em meio a esse trabalho, vai financiar um porto lá no Uruguai? Mantelli também argumentou, cabe à Secretaria Nacional dos Portos dar cobertura nesta hora. O ministro precisa ser e é nosso maior defensor. Por isso resolvemos recorrer a ele para saber exatamente o que está acontecendo. Temos esse direito. Ele ficou de verificar as informações e nos comunicar. Em março, havia sido anunciado investimento de 36 bilhões ao longo dos próximos 3 anos. O que deve ser estratégico para o governo brasileiro é criar plataformas logísticas no Brasil, considerou o presidente da ABTP. O Paraguai, sem mar, exporta 90% de sua soja pela Argentina, mas já está fechando um acordo com o Uruguai. E agora o Brasil entra no circuito. Esse é o projeto quase secreto. Não temos informações. O que há de nebuloso, segundo a fonte, a Secretaria de Portos estaria apoiando tecnicamente os uruguaios. O BNDE afirma que o projeto não chegou à instituição, mas fontes revelam que há tratativas que o banco apoiaria o projeto. O financiamento não seria a obra do país vizinho, mas se enquadraria na rúbrica de exportações de serviços brasileiros, caso uma empreiteira verde e amarela faça as obras do Porto Uruguaio, como dizem, é esperado. É o mesmo modelo adotado pelo banco para financiar 685 milhões, o Porto de Mariel em Cuba, feito por uma empresa brasileira. Caso se confirme o valor do apoio ao projeto, estimado por fontes $1 bilhão, o financiamento seria equivalente ao liberado pelo BNDE ao setor portuário no Brasil em 2012, quando chegou a 2,4 bilhões de reais. Em 2014, o segmento deverá receber 1,8 bilhões de cruzeiros do banco. O governo uruguaio não comenta o assunto. Ainda assim, a área de comunicação do governo confirma o projeto está em fase de estudos. Não sabe-se se ele será licitado ou feito por meio de parceria público-privado. Estudos preliminares indicam, por exemplo, que parte dos minérios que deverão ser explorados em Mato Grosso do Sul e na Bolívia passarão pelo local. O projeto do Porto faz parte da agenda de alto nível entre Brasil e Uruguai,
criada em 2012 em Mato Grosso do Sul, em 2012, pelos presidentes Dilma Rousseff e José Mujica. Foi instituído um grupo encarregado de impulsionar a integração física entre os dois países, com ações nas vertentes rodoviárias, ferroviárias e hidroviárias. Curioso é que o Uruguai é o único país que não faz parte do acordo de navegação marítima do Mercosul e não tem acordo bilateral com o Brasil para a divisão de cargas. Senhores senadores, esse assunto é grave, é nebuloso, falta transparência. Muitas explicações já foram apresentadas, mas deixo interrogações no ar. Diante dessas incertezas e imprecisões sobre um assunto que irá afetar profundamente o Porto de Rio Grande, em meu estado, decidi encaminhar a correspondência diretamente ao governo federal, solicitando a Sua Excelência, Senhora Presidente, os seguintes esclarecimentos. 1. Faz parte da política externa do governo brasileiro financiar países membros do Mercosul em detrimento direto da economia nacional? 2. Caso específico, existe esse projeto de construção desse porto no Uruguai, que receberá financiamento de US$ 1 bilhão do BNDE, enquanto a previsão desse mesmo BNDE para investimento em 2013 em portos no Brasil será da ordem de 500 milhões? 3. Foram avaliadas as concretas perdas dos portos nacionais, em especial para o Porto de Rio Grande, para o transporte via Novo Porto no Uruguai? Em afirmativo, quais os valores? 4. Se é inexorável e inevitável a construção desse porto no Uruguai, com nossos recursos, a previsão de compensações para os portos nacionais? 5. Mais ou menos importante, questiono seriamente essa política governamental, quase sempre sigilosa ou pouco transparente, de fomentar economias externas, tais como o Porto de Cuba, empréstimos e perdões de dívida de países africanos e agora esse possível financiamento ao governo uruguaio. Tudo isso em detrimento da maior queixa de se ter em nosso país uma falta de investimentos e infraestrutura. Nossas logísticas de transporte são precárias. Temos como consequência um altíssimo custo Brasil, agora ainda mais agravado por projetos e ações quase beatificadas com outras economias de outros países. Por isso, acredito que somente o titular máximo do nosso executivo poderá esclarecer as obtusas questões e responder à altura aos cidadãos brasileiros, em especial aos cidadãos de Rússia. Essa aqui é uma publicação feita pelo Globo. Porto de águas turbulentas no Uruguai. Brasil apoia projeto de terminal que pode contar com recursos BNDE e desviar carga do Brasil. Senador, o senhor mostre novamente, fale no microfone, porque a sua voz não entrou na transmissão da TV. Obrigado. Essa matéria já tem sido debatida. Inclusive, o deputado do PMDB deu uma explicação importante. Isso já teria sido analisado lá no governo de Fernando Henrique. Teria sido analisado. Mas nunca houve estudo, decisão, no sentido de que fosse implantado. Isso está acontecendo exatamente agora. O nosso querido candidato a governador do Rio Grande do Sul, companheiro Sartori, como não podia deixar de ser, na sua caminhada, fez uma longa visita com a sua equipe ao Porto de Rio Grande. Além de encontro com os coordenadores da Zona Sul, ele visitou as empresas, de um modo especial o Porto. Foi recebido pelo diretor Júlio César Lourenço, que apresentou a estrutura a Sartori. Na conversa com os empresários, ressaltou a importância do desenvolvimento das organizações
e a necessidade de um Estado garantir mecanismos que garantam o bom funcionamento dessa atividade econômica, como estrada, qualidade, estrutura e o porto. O Porto do Rio Grande, com um calado de 40 pés, superando em profundidade os portos argentinos, uruguaios e catarinenses, será o segundo maior do país, ficando apenas atrás dos de Santos. Essa foi a informação dada pela autoridade ao nosso querido candidato a governador, Sartori, deixando claro que o Porto de Rio Grande irá, ele sim, aos 40 pés, e ele sim será o grande porto do Mercosul. Gostei de ver a afirmação firme dada pelo ilustre representante do governo brasileiro lá no Uruguai, dando essa determinação e essa certeza de que o Porto de Rio Grande será o grande porto do Mercosul. Eu tive no início, lá se foi muito tempo, quando nós conseguimos um grande esforço fazer a integração da América Latina, de modo especial do Mercosul. Queríamos o Mercosul. Como ministro da Agricultura, como governador do Rio Grande do Sul e depois como senador, participei de todos os trâmites. Começou lá no governo Sarney, que terminou criando o Mercosul. E sempre fui simpático ao Uruguai, pelo seu tamanho, uma economia pequena, pelo valor do seu povo, pela identificação imensa que tem o Uruguai conosco. Sempre fui sensível aos apelos uruguaios, onde eles diziam que Brasil e Argentina deviam ter um carinho especial com o Uruguai. Claro que os interesses econômicos são os interesses econômicos, mas dentro do possível facilitar a vida do Uruguai. Achei isso correto. Inclusive uma discussão delicada, que é o problema do arroz. Na hora da safra gaúcha, a nossa produção é infinitamente maior. E termina o uruguaio com isenções, fazendo concorrência ao arroz do Rio Grande do Sul. E os produtores gaúchos protestam nesse sentido. Eu fiz até a tese, justificando nesse caso, que o próprio governo brasileiro desse uma sustentação, dando aos produtores gaúchos aquela diferença a mais que os uruguaios estavam tendo. Tudo que for feito no sentido de ajudar o Uruguai, eu acho que nós devemos fazer. Mas daí é uma questão que nem essa. Da bancada do Rio Grande do Sul, olhando para a Zona Sul, a metade sul do Rio Grande do Sul, que vive um problema de tremendas dificuldades na sua economia, no seu desenvolvimento. O que está acontecendo agora no Porto do Rio Grande é um fato novo. O Porto do Rio Grande está dando um desenvolvimento, um crescimento, um avanço impressionante àquela cidade e àquela região. Eu diria que nos últimos 50 anos é o único fato positivo, real, que aconteceu com a metade sul. E a cidade está explodindo em desenvolvimento, em crescimento, com as aplicações da Petrobras na construção das suas plataformas. Realmente é uma nova cidade. E naquela expectativa de ter um porto de repercussão internacional, onde esses navios cada vez maiores, quase 200 mil toneladas, o Porto do Rio Grande possa fazer frente. Agora, de repente, a 200 quilômetros do Porto do Rio Grande, com dinheiro brasileiro, fazer um ali a 200 quilômetros de distância, uma empresa brasileira, com dinheiro do BNDES, cá entre nós, eu não sei, mas não dá para compreender. Sinceramente, não dá para compreender. É uma coisa mais do que evidente. Até porque esse dinheiro era para ser dado no Porto do Rio Grande, e o Porto do Rio Grande constrói
por muito menos, porque o Porto do Rio Grande já é bem maior do que o do Uruguai, faria esse empreendimento e estaria nessa posição. Depois de ser feito dessa maneira, é uma coisa que nós temos que analisar. Esses empréstimos feitos pelo Banco do Brasil, ou pelo BNDE, ou pelo governo brasileiro, a empresas, quer a Cuba, quer na África, mas feita por uma empresa brasileira construir lá, sem concurso, sem licitação, sem nada, é uma coisa muito estranha. É algo que praticamente, quando nós estamos discutindo aqui tanto o problema da licitação, o problema da fiscalização, é algo realmente estranho de ser analisado. É por isso gostei de ver que o nosso candidato Sartori tenha ido lá. Tenho certeza que a senadora Ana Amélia já foi ou vai semana que vem. O governador Tarso deve conhecer, porque ele é o governador, deve estar até atuando nesse sentido de que defendendo o Porto, mas essa é uma daquelas questões que une o Rio Grande do Sul. Porque nós temos uma certa mágoa. Se lembra, senadora Ana Amélia, Vossa Excelência era brilhante jornalista na época, a guerra para nós construir o polo petroquímico. O governo federal não queria. Não, mas de jeito nenhum. O Rio Grande do Sul não tem petróleo, não tem grande indústria, para que o polo petroquímico? Num debate na Assembleia Legislativa superlotada, o Dr. Delfim Neto, naquela época, era Deus das finanças, naquela época do auge do milagre brasileiro, chegou e disse isso, ali, disse, mas vocês querem o porto, querem o polo petroquímico com essa urgência? Tem tantas coisas mais importantes para vocês. Vocês não têm petróleo, vocês não têm as indústrias, para que vocês querem o porto? Eu era deputado estadual e perguntei para ele, Vossa Excelência me permite uma parte? Pois não. Eu disse, é uma pena, ministro, que Vossa Excelência não tenha nascido no Japão. Porque se Vossa Excelência tivesse nascido no Japão, o Japão até hoje era um conjunto de ilhas vulcânicas e não teria nada de matéria-prima, ele não tem nada. E hoje está o polo, uma questão espetacular. Para construir a Petrobras, a nossa unidade, Alberto Pasqualini, foi outra guerra. Mas foi outra guerra. A gente analisou, esse é um ponto logístico que eles falam tanto. Botaram metade dos quartéis do Brasil, metade dos exércitos brasileiros estão lá na metade sul. Porque era necessário, por uma questão de vigilância. Então, por que não botar petróleo? Eles vão andar como? Então, era importante, era fundamental que tivéssemos as nossas unidades de petróleo, as nossas usinas, não ficassem São Paulo, Rio e Norte. Foi uma guerra para construir. E agora é o Porto. Mas lá no sul, ali exatamente, fundamental entre Atlântico e Pacífico, ali, exatamente numa zona básica de toda a região, pega o Brasil, pega o Uruguai, pega a Argentina, pega o Paraguai, de repente, condenamos a frustração a ser um portinho de terceira categoria e vamos dar para os nossos amigos uruguaios um porto dos melhores do mundo. Pois não, senhor. Senador Pedro Simão, Vossa Excelência abrange um assunto da maior importância. E é bom que a bancada do Rio Grande do Sul show na tribuna, a senadora Ana Amélia presidindo a sessão e o senador Paulo Paim à sua direita. Há um mês nós planejamos isso. Na sessão segunda-feira, nós vamos estar lá os três, na abertura da sessão. Isso é feito planejamento. Estou falando em nome dos três. Os três planejamos fazer o pronunciamento. Pois não. Eu digo que o momento é importante por juntar a bancada. Eu sei que os três senadores estão coesos e unidos em defesa do Rio Grande do Sul. Já não basta o mal que a presidenta Dilma faz ao Brasil, como vem colocando o nosso país
cada vez em maiores dificuldades. Haja vista o PIB do trimestre de 0,2%, a inflação sem controle, ou seja, o que era média para se atingir de 4,5%, já se fala só no teto de 6,5%. Mas é um absurdo qualquer brasileiro entender, como Vossa Excelência colocou, que o governo brasileiro dará recursos para fazer um porto no Uruguai que vai, pelo que eu li da matéria, prejudicar o porto lá de Rio Grande. Esse porto, se for construído, que não seja com recursos do Brasil, porque é impossível a presidenta dar recursos para fazer concorrência desastrosa para um porto nacional. Já fez um em Cuba, vai fazer agora no Uruguai. Só que o de Cuba não atrapalha o do Brasil. Esse aí prejudica diretamente o porto lá no sul do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Eu atento às declarações do companheiro Sartori, cuja direção lá no Porto do Rio Grande garantiu que não vai acontecer, mas espero uma decisão oficial. Porque nessa questão uma coisa é clara. Quem fizer primeiro, o outro vai levar tempo para fazer. Se o Brasil decidir fazer o Rio Grande, o aumento do garrado, se o Brasil fizer, vai ser muito difícil fazer no Uruguai. E a recíproca é verdadeira. Se o Uruguai fizer, sabe, pronto, vai ser muito difícil fazer no Brasil. Agora, nós já temos uma empresa brasileira, o dinheiro brasileiro, e fazer lá é piada, né? Obrigado. Cumprimento o senador Pedro.